Mateus capítulo 16, o versículo 24, onde diz assim: Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu discípulo, esqueça seus próprios interesses. Estejam prontos para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Se alguém quer ser meu discípulo, esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Eu achei interessantíssima a maneira direta com que essa tradução apresenta a nós este versículo. Na sua versão, que talvez você esteja usando aí, esse texto é lido de uma maneira um pouquinho diferente. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na versão que eu estou lendo, ela é um pouco mais objetiva. Esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Queridos, hoje eu quero convidar você para nós fazermos uma breve meditação sobre a importância da igreja. Sobre a importância da igreja. E aí você poderia se perguntar, mas nós não poderíamos ler outro texto da Bíblia para pensarmos sobre a igreja? Quem sabe pegar um texto das cartas paulinas? Quem sabe tomar um versículo como aquele aonde nós lemos Jesus dizendo a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja? Por que pegar um versículo como esse para pensar e fazer uma meditação sobre a importância da igreja? Porque, meus irmãos, nós precisamos retomar o verdadeiro sentido de sermos igreja. E preste atenção, eu quero revelar a você, desde o início dessa mensagem, algo muito importante, extremamente essencial, a respeito do que significa igreja. Ser igreja é ter a consciência de que você é um discípulo de Jesus. Sermos igreja, meus irmãos, é entendermos que cada um de nós é um discípulo de Jesus. Se nós não entendermos que para sermos igreja é necessário primeiro nos tornarmos discípulos, nós nunca conseguiríamos compreender o sentido de igreja, meus irmãos. Porque a igreja é um lugar que congrega, que agrega, que junta aqueles que decidiram seguir a Jesus. Meus irmãos, eu e você estamos aqui nessa noite porque nós primeiramente entregamos a nossa vida a Jesus, amém ou não? Você entregou sua vida para Jesus? Eu entreguei minha vida para Jesus, já faz um bom tempo. E eu me lembro ainda, como se fosse hoje, o dia que eu recebi aquela palavra. Estava num acampamento de jovens. Isso já faz um tempo, meus cabelos me denunciam. No ano de 1993, mais propriamente em novembro de 1993. E nesse acampamento, do feriado do dia 15 de novembro, eu ouvi uma mensagem que o pastor Lucimar trazia com muita propriedade, grande evangelista que era e que é ainda. E ele pregava com tanta convicção a respeito da importância de entregarmos a nossa vida para Jesus, que naquele dia, naquela noite mais propriamente, eu fui um daqueles jovens que se ajoelharam, que receberam aquele apelo
e entenderam que naquela noite Deus falava comigo, e nós ali, vários jovens, nós nos ajoelhamos naquela noite ali, diante de Deus, recebemos aquela mensagem, e a partir daquele dia, nós passamos a seguir a Jesus. E o que é seguir a Jesus? E aí, meus irmãos, que começa a nossa história de fé. Porque nessa história de fé, que nos faz pertencer à Igreja de Cristo, nessa história de fé, nós precisamos entender que começa com uma entrega verdadeira e genuína. Uma entrega real, de alguém que não quer mais seguir o seu próprio caminho, mas alguém que está cansado de seguir o seu próprio caminho, alguém que está cansado de viver o que está vivendo, alguém que já se cansou. Irmãos, eu estava ali com 18 para 19 anos, e então eu já estava cansado de viver do jeito que eu estava vivendo. Eu não aguentava mais a vida que eu estava levando, e eu era muito jovem. Era um pouco mais velho do que o meu filho, que vai fazer 18 anos esse ano. E eu já não aguentava mais a vida que eu estava levando. Naquela noite eu disse, sim, eu quero viver a vida que Jesus tem para mim. E é lindo, é maravilhoso. Agora preste atenção, há muitas pessoas que param aí. É lindo, é maravilhoso dizer sim para Jesus naquele momento em que você está tomado por uma emoção, em que o Espírito Santo toca seu coração e você vibra, e você pula, e você dá glória a Deus, e você é tomado de uma alegria tão grande naquele momento, que alguns choram, outros vão pular, outros vão rir, outros vão festejar. É um emaranhado, é uma mistura, não emaranhado, mas uma mistura de emoções que vai tomando conta do teu ser, que te envolve completamente. Mas meus irmãos, caminhar com Jesus é entender que a nossa caminhada começa no dia em que nós somos tocados pelo Espírito Santo, mas não termina nesse dia. Esse é o primeiro passo. O segundo passo vem agora, quando Jesus diz para eles assim: vocês querem tornar-se meus discípulos? É isso que vocês querem? No Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus dá uma dura naquela multidão. Jesus vai dizer claramente para eles: olha, vocês estão me seguindo, eu sei por quê, porque vocês querem pão, não é? Eu sou o pão da vida. Eu estou me apresentando a vocês como o melhor pão que vai matar a fome de vocês de uma vez por todas. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Os vossos pais no passado comeram do maná e tiveram fome de novo, mas aquele que crê em mim jamais terá fome. Jesus está falando de uma fome da alma, um desejo insaciável que o ser humano tem. E alguém disse que há no coração do homem um espaço que somente Jesus pode preencher, porque é do tamanho de Deus. O que eu e você precisamos compreender, meus irmãos, que se você disse sim para Jesus um dia, você precisa dizer sim para se tornar discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é entender que cada dia é um caminho de entrega, onde todos os dias você vai acordar, você vai colocar seus pés no chão, você vai bater os pés no chão, vai levantar a sua mão e vai dizer: Jesus, eu estou na caminhada com o Senhor. E aí Jesus vai dizer para nós assim: então, negue-se a si mesmo. Ser igreja, meus irmãos, é entender que o caminho do discipulado é um caminho de renúncia. Porque ser igreja é ser discípulo. Viver a igreja começa com a nossa compreensão de que essa caminhada, ela precisa ser feita de renúncia. É dizer não para nós mesmos e dizer sim para Jesus. Pastor, mas isso não é ruim? Parece que a gente não pode mais viver o que a gente quer, é isso?
Pastor, como é que eu nunca mais vou poder viver uma coisa que eu quero? Pode, você pode viver o que você quiser agora. Presta atenção, você pode viver o que você quiser agora. Fique à vontade. Mas eu não consigo compreender alguém que um dia entendeu que a vida sem Jesus não dava certo, e então começou a caminhar com Jesus, que é uma vida que dá certo, e então vai deixar Jesus para voltar a uma vida que não dá certo. Eu não consigo entender, é uma matemática que para mim não funciona, não faz o menor sentido. Porque eu quero voltar para o pecado que me aprisiona, porque eu quero voltar para os vícios que me escraviza, porque eu quero viver numa vida sem esperança, porque eu quero viver numa vida sem fé, porque eu quero viver numa vida que não vai me levar a lugar nenhum, a não ser para o desespero, a não ser para a morte, a não ser para a dor e para o sofrimento. Jesus disse: se vocês realmente querem vir após mim, vocês precisam renunciar à vontade de vocês. Vocês precisam entender que o caminho da cruz é um caminho de decisão. Vocês precisam entender que me seguir faz parte, passar pela porta estreita, pelo caminho estreito. E aí, meus irmãos, é que há a separação entre aqueles que chegarão até o fim e aqueles que ficarão pelo caminho. Eu tenho, meus irmãos, pensado muito sobre ser igreja, porque ser igreja tem se tornado algo muito complexo, enquanto que o Evangelho diz que ser igreja é algo simples. Mas hoje, presbítero Jefferson, ser igreja tem se tornado algo muito complexo. Por quê? Porque às vezes a música está muito alta, presbítero Jefferson. Às vezes a música está muito baixa. Às vezes não tocou aquela música que tinha que tocar, irmão. E às vezes tocou música demais. Presbítero Jefferson, você é o irmão aqui responsável pelo louvor. Como é que você não sabe o que o povo quer ouvir, presbítero Jefferson? É lógico, meus irmãos, que eu estou apenas fazendo aqui uma brincadeira com o nosso presbítero. Mas essa brincadeira tem um fundo de verdade, porque a igreja tornou-se um banquete. Mas esse banquete é tipo delivery, aonde cada um chega para pedir o que gosta e para esperar receber aquilo que quer. Enquanto, meus irmãos, que a igreja sempre foi um lugar aonde pecadores são acolhidos porque precisam de amor e de acolhimento. E irmãos e irmãs em Cristo se doam a partir daquilo que têm. Igreja é um lugar onde quem não tem recebe e aonde quem tem dá. A minha pergunta é: em qual posição você se encontra hoje? Quem não tem, irmãos, estende a mão para que possa receber, e quem tem, estende a mão para que possa dar. Porque a igreja deveria ser o lugar onde ninguém tem falta, mas todos são supridos. A grande questão é que nem todos compreenderam ainda o que significa ser igreja. E com isso, meus irmãos, eu passo para uma segunda parte dessa mensagem que eu creio ser relevante para essa meditação de hoje. Santo Agostinho, teólogo da Idade Média, extremamente importante para a teologia protestante, evangélica, a qual nós professamos, compreendemos e recebemos o Evangelho nessa leitura. Santo Agostinho, ele tem uma leitura a respeito da igreja que é maravilhosa. Por quê? Porque ele vai dizer que existe uma igreja visível e existe uma igreja espiritual. Eu sei que às vezes a gente faz uma pequena
dar uma pequena desvirtuada na proposta de Santo Agostinho a respeito da igreja e a compreensão que ele tinha dessa igreja, porque a gente classifica uma igreja que vai para o céu e uma igreja que não vai para o céu, dizendo que a igreja invisível vai para o céu, a igreja visível não vai para o céu. Mas na verdade Santo Agostinho queria apenas dizer que a igreja visível, olha para mim agora um instante e presta atenção no que eu vou dizer. A igreja visível, que sou eu e você, deveria ser o reflexo de uma igreja invisível. Você entendeu isso, irmão? Se você entendeu, diga assim, amém. Você entendeu isso? A igreja visível deveria ser o referencial daquilo que é a igreja invisível. Quando eu e você estamos congregando aqui, nós estamos dizendo ao mundo que essa é a igreja. Que a igreja espiritual, que a igreja que vai para o céu, a igreja que vai herdar a eternidade, a igreja que vai estar pelos séculos dos séculos na presença do Senhor é parecida com essa igreja aqui. E aí, meu irmão, que eu chamo a sua atenção nessa noite, e claro, a minha também. Para pensarmos, meus irmãos, que igreja nós temos construído, que igreja nós temos mostrado ao mundo, que igreja nós temos revelado ao mundo. Jesus pagou o preço que precisava ser pago para a sua salvação. E quando Jesus diz assim, aquele que quer me seguir saiba que existe uma cruz, aquele que quer me seguir saiba que existe uma morte, Jesus está dizendo, vocês estão dispostos a pagar o preço de serem meus discípulos para fazerem o que é preciso fazer para ser igreja? Você entendeu isso, irmão? Eu creio na igreja. Eu quero dizer isso. Eu creio na igreja. Eu não sei o que você pensa da igreja. Eu creio na igreja. Porque a igreja para mim é o lugar onde eu aprendi sobre lar. Aprendi sobre amor e aprendi sobre acolhimento. Igreja para mim foi um lugar onde as pessoas não me conheciam, mas me trataram como se já me conhecessem. Igreja para mim é o lugar onde as portas estão abertas, onde eu pude fazer uma refeição num domingo, em que eu passaria sozinho, talvez fechado no meu quarto, e eu vi uma família como a do meu irmão em Cristo, Genésio, e da sua esposa Margari, abrindo a casa deles e dizendo, Alex, por favor, venha comer conosco. Eu nunca vi ninguém pedir, por favor, para oferecer um almoço. E eles diziam, por favor, venha almoçar conosco. E eu ia almoçar com eles, irmão Vaguinho, e passava a tarde inteira na casa deles. E eu queria ir embora, porque não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. E eles diziam, não vai não, está cedo ainda, fica aqui. E eu almoçava com eles, ia para minha casa, tomava banho e voltava para participar do culto à noite. Eu me lembro, irmã Aline, que muitas vezes estava chovendo, escola dominical às 9 horas da manhã, e eu tinha um sapato velho furado. E quando começava a chover, eu ficava pensando como é que ia ser para ir para a igreja com aquele sapato furado. E eu muitas vezes, irmã Fabiane, muitas vezes eu orei a Deus às 8:30 da manhã e disse, Senhor, eu quero ir para a igreja. Faz parar essa chuva. E sabe o que aconteceu, irmã Fabiane? A chuva parava. E eu podia estar na escola dominical com o pé enxuto. Um dia, meus irmãos, irmã Zeni, um dia eu tinha feito um trabalho em algum lugar que eu não me lembro. Eu sei que eu tinha um dinheiro no bolso. E eu estava na igreja sozinho e eu orei. E eu senti no meu coração que eu deveria pegar tudo que eu tinha no bolso. Não é que era muito, gente, mas era o que eu tinha.
e deixar no gasofilácio, não tinha ninguém olhando, não era um culto, não. Eu falei assim, eu acho que eu não devia ter vindo hoje aqui nesse lugar. E eu senti Deus falando comigo, pega o que você tem no bolso, deixa no gasofilácio. Eu falei, Deus, vai ter acampamento final de semana, não sei se o senhor está sabendo, lembrando aí. E o que eu tenho é isso aí. Quando, meus irmãos, eu peguei aquele dinheiro que eu tinha no bolso, dobrei uma vez e esperei. Falei, vai que Deus muda de ideia. Aí eu dobrei de novo, esperando que alguma coisa mudasse, mas nada mudou. E eu fui caminhando lentamente até o gasofilácio e depositei tudo que eu tinha ali naquele lugar. Passado esse dia, presbítero Renato, a irmã Regina e o seu marido Jael me convidaram para, não me lembro agora se foi uma janta, se foi um almoço. E quando, depois de ter ali comido com eles, eles disseram, Alex, você tem dinheiro para ir para o acampamento? E eu disse, não. Vocês estão perguntando porque quer saber, né, irmãos? Tem gente que não gosta de falar, não tem, não tem. Se você tem, se você não tem, não tem. É ou não é, irmãos? Não é assim? Porque tem gente que não tem, mas você não tem, irmão, não tem. Se alguém está perguntando, de repente é para te abençoar. Você fica aí no nhenhenhen, daí você não recebe. Não tem? Não tem. Então eu e o Jael, nós vamos te dar um dinheiro. E com esse dinheiro você vai comprar um sapato. E nós vamos te dar um pouquinho a mais para você ter um dinheiro para ir para o acampamento. Ah, o presbítero Jefferson, é bênção, não é? Aleluia! Eu creio na igreja, meus irmãos. Eu creio na igreja. Porque é na igreja que estão as pessoas que Deus colocou na nossa vida para juntos caminharmos. Aonde nós somos supridos e aonde nós podemos abençoar. Eu creio, meus irmãos, numa igreja que faz diferença na terra, que faz diferença na cidade, que faz diferença onde quer que esteja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. Essa igreja é uma igreja onde milagres acontecem. Essa igreja é uma igreja onde o sobrenatural acontece. Essa igreja é uma igreja onde a coisa mais difícil nesse mundo de acontecer acontece. Pessoas se amam, pessoas se perdoam, pessoas caminham juntos. Mesmo às vezes não concordando em alguma coisa, mas elas sabem que tem um propósito e juntas elas vão alcançar esse propósito porque tem um chamado de Deus para a vida delas. Igreja é um lugar, meus irmãos, que a gente convive, às vezes com gente com quem a gente não concorda, mas sabendo que tanto eu quanto essa pessoa, ela é tão importante para Jesus, que Jesus não vai abrir mão dela, assim como Jesus não vai abrir mão de mim. Eu creio, meus irmãos, numa igreja que é capaz de viver o amor de Deus, porque essa igreja está cheia de gente que aprendeu a dizer sim para Jesus, a dizer não para suas próprias vontades. Uma igreja que está disposta a fazer o que é preciso. Quando Jesus disse assim, vocês estão dispostos a morrer, porque eu vou morrer, Jesus está dizendo, vocês estão dispostos a fazer o que é preciso fazer? E eu pergunto para você nessa noite, meu irmão, você é a igreja? Se você é a igreja, eu tenho que te perguntar, você está disposto a fazer o que é preciso fazer? Porque não haverá igreja onde cada um precisa ser satisfeito nas suas vontades. Juntos, nós podemos ser bênção de Deus, um na vida do outro. Nós não estamos aqui para satisfazer as nossas vontades, estamos aqui para servir o Senhor. E aí Jesus disse, vocês estão dispostos a caminhar assim? Então, vocês podem ser meus discípulos, vem e segue-me. Vem e segue-me. Vocês agora
são minha igreja. Porque ser discípulo de Jesus é ser igreja. Ser discípulo de Jesus é como a ovelha que faz parte de um rebanho que tem pastor. Vou terminar contando para você essa pequena comparação. Preste atenção, rapidinho aqui, e deixa eu te contar isso. De manhã, diácono Luiz, de manhã, o pastor precisa alimentar as ovelhas. Então o pastor, ele vai chamando as ovelhas. E vai à frente das ovelhas, e as ovelhas vão caminhando no passo do pastor. E o pastor vai conduzir as ovelhas para que elas possam pastar, elas possam se alimentar. Uma vez que as ovelhas estão alimentadas, elas são conduzidas às águas tranquilas, onde elas podem tomar a sua água de maneira que não há corredeira que vai assustar as ovelhas. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante, irmão, presta atenção. Ovelhas tomam água, elas tomam água em lugares, em águas tranquilas. Ovelhas não tomam água em corredeiras, elas tomam água em águas tranquilas. E uma vez, Débora, que as ovelhas estão alimentadas, elas estão saciadas, elas não estão com sede. Vai chegando o final do dia, sabe o que o pastor faz? Ele junta todas as ovelhas de novo. As menores, as pequenininhas, as ovelhas maiores. E vai conduzindo as ovelhas agora. Agora, sabe para onde o pastor vai levar as ovelhas? Sabe, Alícia, para onde que o pastor vai levar as ovelhas? O pastor vai levar as ovelhas para o mesmo lugar onde as ovelhas foram tiradas pela manhã. As ovelhas voltam para o aprisco, onde elas estarão seguras. E no aprisco, Marcela, tem uma porta. E essa porta é estreita. Sabe por quê que essa porta é estreita, irmã Nanceli? Essa porta é estreita porque vai passar uma ovelha de cada vez. E é por isso que o pastor sabe se está faltando ou não está faltando uma ovelha. Porque ele vai passar, as ovelhas vão passar. E ele vai ver a carinha da ovelha que está passando ali. E passa uma, passa duas, passa 10, passa 30 ovelhas, passa 99 ovelhas. E quando o pastor vai contar 100 ovelhas, falta uma. E por que o pastor sabe que falta uma? Porque ele contou, para que nenhuma faltasse. E todas elas estivessem no mesmo lugar. Sabe o que é igreja? Igreja é como esse aprisco. Ovelha é como esse aprisco. Ovelha fora do aprisco é comida de lobo. Prestou atenção nisso? Ovelha fora do aprisco é comida de lobo. O pastor, supremo pastor, Jesus, acolheu as ovelhas no lugar que ele chamou de igreja. E é nesse lugar que as ovelhas são protegidas, são acolhidas, são abençoadas. Nesse lugar de segurança, as ovelhas crescem, porque são protegidas pelo supremo pastor.